Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mas sempre uma alegria, um prazer, uma gratidão a Deus de estarmos juntos glorificando ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que sempre estão conectados pela manhã. Nosso alvo, ler toda a Bíblia comentada, estudar comentada pela manhã. E imagine você começar o dia com a palavra de Deus na sua mente, né? Qual é o número aí? 21, é? 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva comigo o teu dia. Com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza ainda, Deus vai te guiar por Ele quer levar alma dolorida, ouve seu falar, seca espinhosa, ele já Deus vai te guiar por sua forte mão, pode descansar. Deus te ajudará, sempre confiando, te pegará, as mãos alas seguem, meu Salvador, quem em Deus consegue, seja como for, Ele vai te guiar, pode descansar na tribulação. Ei, mas é bom ser crente. Vamos lá, Levítico. Estaremos lendo do verso 14 ao 17. Vamos lá. E se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolos ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará, e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Muito bem, até o 17 foi? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre aves para o sacrifício. Temos aqui Torim, né? É aves, ok? Aves, que se a gente for analisar, essa expressão aí no hebraico, ela pode ser de aves, né? Para o holocausto, né? Aves escolhidas para o holocausto. Então nós podemos perceber aqui que nós temos colocamos aí essa palavra bem clara para os nossos queridos irmãos compreenderem ela, né? Então nós temos aqui a palavra aves, né? Ela é aplicada para isso. Agora no singular temos aqui as aves escolhidas para o sacrifício. Quando se fala de aves, havia aproximadamente
400 espécies de aves lá no Oriente. 400 espécies de aves. E o mais interessante é que entre essas aves que nós estamos falando, a Bíblia menciona apenas 50 das 400 espécies. Ela só menciona 50, ok? E dessas 50, o Senhor vai separar as puras e as impuras. Vamos ver aí Levítico, capítulo 11, verso 13 em diante. Levítico, capítulo 11, verso 13 em diante. Levítico, capítulo 11, 13 em diante. Vamos lá. Levítico 13 a 11. E das aves estas abominareis, e não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo sua espécie. Muito bem. Pode ir. E o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, e o bufo, o corvo marinho, a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, e a polpa, e o morcego. Muito bem. Levítico 11 até 11. Capítulo 11, verso 13 a 19. É isso? Capítulo 1. Capítulo 1. Não, Capítulo 11. É porque nós estamos complementando aqui a leitura, né? Então nós estamos falando aqui de aves, Oph, e aí nós vamos seguindo aí com a palavra que nós vamos explicar agora, Tor, né? Então, Torim está falando aqui da rolinha ou pombinho, que já estaremos explicando, ok? Então, qual é a importância hoje desse texto bíblico, pastor Zé? Primeiramente, as aves escolhidas para o sacrifício. Falamos de 400 espécies, e entre essas espécies nós temos 50 que a Bíblia menciona, e dessas 50 o Senhor Deus ele vai separar apenas 2 ou 1 para o sacrifício. Nós temos aí a rolinha e a pombinha. Isso é muito interessante, ok? Então Deus separa as impuras e as puras ele coloca para o sacrifício. Por que aqui é interessante você ler a Bíblia? Irmão, se todo crente lesse a Bíblia, não somente lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia, ia compreender essa questão de riqueza, essa questão de pobreza facilmente. Deus vai mandar, ele vai ordenar a escolha dessas aves para o sacrifício, porque na verdade, ontem nós falamos de gado miúdo, e agora estamos falando da rolinha ou da pombinha, que eram separadas para o sacrifício. E interessante é que quando o Senhor muda dos animais grandes para essas aves pequenas, como a rolinha ou a pombinha, as mesmas regras aplicadas aos animais seriam aplicadas às aves. Só tinha um diferencial. No caso de se apresentar a rolinha ou a pombinha, só quem participava era os sacerdotes. Só quem participava era ele. Agora, a regra do macho, colocamos aqui do macho e sem defeito, também continuava. Porque isso aqui tipificava ou apontava para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, mudou-se a questão do animal grande para a ave, que era pássaros pequenos, mas as regras continuavam a mesma, com esse diferencial que nós estamos colocando aqui para que os irmãos entendam. Então veja que o sacrifício era o mesmo, tinha o mesmo efeito, o mesmo resultado e mantinha-se as mesmas regras. Mas vem aqui uma pergunta importante. Por que agora o Senhor mudou desses animais grandes para as aves pequenas? Porque no meio do povo de Deus tinham aquelas pessoas que eram pobres, tinham aquelas pessoas que não tinham condições de possuírem animais, gado, ou outro animal maior. Então, por causa disso, devido a essa pobreza, o Senhor prescreveu, o Senhor determinou que se fizesse o uso
da rolinha ou do pombinho para o sacrifício. Deu para entender agora? Então, como é que alguém diz assim, fulano que não é rico é amaldiçoado, ou fulano que é pobre é amaldiçoado? E como é que fica essa passagem bíblica? Porque quem está determinando que se escolha um desses pássaros, a rolinha ou a pombinha, para o sacrifício, é o próprio Deus. E Deus estabeleceu isso por causa da pobreza no meio do seu povo. E aí, como é que fica? Aquela ideia de que você tem muito dinheiro é abençoado, de que você tem um grande comércio é abençoado. Nós temos que entender que as bênçãos materiais ou as riquezas, elas poderão vir do trabalho, da economia, da inteligência. Os maiores homens ricos do mundo são ímpios, são pecaminosos. Então, aquela ideia da igreja dizer, venha para cá, que aqui você vai ser rico, que aqui você a dita prosperidade, ela não tem cabimento na Bíblia. E aí talvez alguém use o argumento, Deus não quer que ninguém viva na miséria. Existem pobres que vivem na sua condição, que têm o seu sustento digno, e que na verdade tem uma família tranquila, tem um lar abençoado, tem uma casa estruturada. Por quê? Porque na verdade a estrutura dessa família está no temor do Senhor, como se vê no Salmo 128, de uma família abençoada. Então, só aqui, nesse texto, já está mostrando que Deus determinou o uso dessas aves para aqueles que fossem pobres. Não se alterava a regra, tinha que se manter a mesma regra, a regra de ser macho, sem defeito, somente que o sacerdote participava. Mas você pode observar claramente, nitidamente, que aqui existiam casais ou famílias pobres e que Deus determinou isso para essas famílias. Uma outra coisa que a gente pode observar, lendo o texto, é que alguém poderia dizer assim, por que Deus não determinou a riqueza para aquela pessoa? O poder da riqueza para aquela pessoa? Porque nem todo mundo vai ter esse poder aquisitivo bom ou grande. Então, o que está claro aqui nesse texto é que já tinham pessoas que serviam a Deus, mas que eram pobres, ok? Isso nós vamos ver lá no Novo Testamento. Vamos lá, Novo Testamento, nós estaremos lendo, só para os irmãos terem uma ideia, a palavra de Deus. Vamos lá, Lucas 2, 22 a 24. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Repete-se as mesmas regras lá do Velho Testamento, no Novo Testamento tinha para o cumprimento isso. Vamos lá. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Sim, por quê? Porque o casal, José e Maria, eram pobres. Estão vendo aqui? Eram pobres. E como não tinham condições de oferecerem algo maior, então eles vão cumprir a lei oferecendo uma rolinha ou um pombinho. Ok? O interessante aqui é que se você pegar essa palavra ali no plural, torim, que é tor, que aponta para essa rolinha, ela vem no hebraico em conexão, rola e pombinho, vem junto. Então, prestem atenção que há uma coisa muito interessante aqui. Essa palavra, ela vem junto, de modo que há uma briga teológica, exegética, para se fazer a diferenciação entre a rolinha e a pombinha. O que nós chamamos aí de columbai. Essa expressão que aparece aí é que deixa claro que ambas eram dessa mesma família. Então, tanto a rolinha como a pombinha eram da mesma família, de modo que não havia tanta condições de se fazer a distinção entre ambas. Deu para entender? Então, o que se pode julgar é que a rolinha e a pombinha eram da mesma família, eram a mesma coisa. Se você pegar algum dicionário bíblico, eles vão dizer que a diferença é que parece que a rolinha ela era menor
do que a pombinha. A pombinha, ela era um pouco maior e a rolinha era um pouco menor, mas ambas são da mesma família. Mas havia essa briga para tentar fazer essa separação. Você sabe, nós temos Thor, que é para a palavra rolinha, e você tem a palavra Ionar, que é para pomba. Você tem essa expressão, é o nome do próprio Jonas, que é pomba. E o mais interessante aqui é que havia uma razão. Por que Deus, dentre as 400 espécies e as 50 que a Bíblia menciona, ele só faz menção a esta família da rolinha ou pombinha? Por que Deus fez isso? Alguns estudiosos dessa área dizem que a pombinha, ela não tem a bilis, né? Ela não tem a bilis. Qual é o papel da bilis? A bile no caso, no ser humano, a gente armazena a bile, né? A vesícula armazena a bile. Sim. Agora do passarinho, sim. E aí a função dela, dessa bilis, a função dela no corpo? ajuda na digestão. Ajuda na digestão. Eles dizem que era apropriada para o sacrifício porque não possuía a bilis e ela se tornava um pássaro. Quando era atacada pelos maiores, ela não reagia, ficava quieta. Ela não tinha uma reação, ela não tinha, diríamos assim, retaliação, raiva. Ela não tinha, porque eles dizem que ela não tinha bilis. Por isso que eles acham que era melhor para o sacrifício, além dessa questão da pureza. Veja como é interessante. Lá no Velho Testamento, tudo que nós vamos ler no Novo está no Velho, porque é o cumprimento do Novo Testamento. Agora, o mais importante aqui é que eles dizem que essas aves dessa família eram escolhidas por essas questões. E aí nós podemos analisar que é a pombinha ou essa rolinha que vai representar as virtudes cristãs. Vai representar as virtudes cristãs. Quando ela não reage, irmão, isso aqui é pesado. Eita, chama aí, chama o irmão zangado, aquele crente que diz que não aguenta desaforo. Acorda ele aí. Teu marido, acorda ele. Vou falar aqui um negócio. Acorda ele, meu velho. Ei, ignorante, o pastor está te chamando ali, chama ele aí. Acorda. Também a irmã também. O marido está tomando café aí, tá vendo, tá deitada? Aí, vai lá, irmão, chama ela. Aí toca lá. Chama ela lá. Chama ela lá. Aí você diga assim, meu velho, o pastor quer falar ali contigo, ignorante. Porque olha, prestem bem atenção, irmãs e irmãos. O símbolo da virtude cristã vai ser essa pombinha. Vai ser essa pombinha. E o mais interessante aqui é que nós podemos analisar que ela vai expressar 3 coisas. Olha o comportamento dela. Quando era atacada, ela não reagia. Ela não praticava essa retaliação, ela não manifestava o ódio, ela não manifestava a zanga. Veja como isso é interessante. Além disso, dizem que a pombinha, ela era domesticada. Havia rolinhas campestres, mas dizem que a pomba, todas elas eram domesticáveis ou domesticada. Vamos ver aí, só para os irmãos terem uma ideia. Mateus, capítulo 3, verso 16. Olha o comportamento. Olha, domesticada e inocência. Então, por que a pombinha, ela representa as virtudes cristãs? Vamos lá. 3,16? Sim. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E viu o Espírito de Deus descendo como? Pomba. Por que agora, olha como é linda a Bíblia, por que o Espírito vai descer em forma de uma pomba? Porque a pomba, ela demonstra um comportamento equilibrado. Ela era domesticada e ela representava a inocência. Meu Deus do céu. A inocência, a pureza. A pureza. Vocês sabiam, minhas irmãs, que uma mulher que ela é amável, uma mulher que é delicada, uma mulher que tem o charme no olhar, o olhar dela é comparado com o olhar da pomba? Porque o olhar da pomba expressa simplicidade, expressa inocência. Vamos ver Mateus 10,16. Eita, coisa linda. Então, acordou, chamou o marido,
chamou a esposa, então olha para cá. Quem é cristão de verdade tem uma vida de inocência, tem um comportamento equilibrado, não pratica retaliação. Se a irmã diz uma coisa, ela diz do mesmo jeito. Não, vai orar, porque você é diferente. Veja que essa expressão domesticada, você sabe como é. Pode ser o animal mais feroz do mundo, mas quando ele é domesticado, ele vive dentro do lar, ele pode se socializar. Tem cristão que não é sociável, tem cristão que não pode estar no meio das pessoas. Além de levar o nome de crente, mas ele leva o nome também de ignorante, de burro, de pessoa que não respeita. Vocês observaram que eu disse por que a rolinha ou a pombinha ela é preferível para o sacrifício? Porque não tem a bilis, não tem essa reação quando é atacada de raiva, de ódio, de zanga. Aqui é sério. Se você diz que é uma mulher de Deus e um homem de Deus e a sua vida é de ignorância, de petulância, de jogar as coisas dentro de casa, quebrar tudo, olha lá. Olha que se você não tiver em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Você tem isso aí? Se não tiver, você não tem as virtudes cristãs. Os dons são importantes, como está lá em 1 Coríntios 12, porque ele vem para a igreja, edificar a igreja. Mas o fruto revela o nosso caráter de Cristo em nós, o que realmente nós somos na virtude cristã. A irmã às vezes pode marchar no espírito, mas ela pode marchar com a faca para querer furar o marido. Como também o irmão pode pregar bonito lá no púlpito, abrindo Bíblia, chorando, profetizando e rodopiando, mas pode bater na mulher. Não tem as virtudes cristãs. E aqui é que é interessante. Se tu tiver a bilis do pecado, aí tu vai reagir à ignorância, à petulância. Agora, a Bíblia diz, olha aqui como é o cristão, como pomba, vai lá. É o 10:16. 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus só compara o crente com coisa boa. Primeiro, os que não são servos de Deus são chamados de bode. Os que não são servos de Deus são chamados de serpentes. O João Batista fez a mesma coisa, raça de víboras. Raça de víboras. Jesus, ele deixou isso bem claro. Agora, preste bem atenção. Ao cristão, ele chama de ovelha. A ovelha também é indefesa. A ovelha, se ela errar o caminho de casa, ela não sabe voltar para casa. Todo animal pode comer a ovelha. Ela não reage. É como a pombinha. Olha como é que Jesus compara o crente. É com a ovelha, é como a pombinha. Todas indefesas. A rolinha é indefesa, a pombinha é indefesa. Aí observem bem que ele está mostrando aqui a virtude cristã. Aí, mas ele diz, eis que eu vos envio como? Como lobo. Não, como serpentes. Não. Lê o versículo. Eis que envio como ovelhas ao meio de lobos. Eu envio as ovelhinhas. Como é que Jesus faz isso? Pega uma ovelhinha indefesa e bota só no meio de lobo. Bora. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Agora, ele diz o seguinte, ele não está falando para sermos serpentes. No meio dos lobos, como ovelha, ele está dizendo sedes prudentes. Use a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Separados não funciona. Você tem que ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Aí funciona. Então, a vida do crente é pureza, é santidade, é inocência. O apóstolo São Paulo diz lá em Tito, tudo é puro para os puros. Quem não é puro, irmão, tudo ele já maquina o mal, tudo ele pensa o mal, tudo ele vai conjecturando o mal. Ok? Então, seja um crente pombinha, seja um crente ovelha, seja um crente rolinha, bem humildezinho e na inocência. E assim o Senhor Deus vai continuar te abençoando. Pai querido, Pai santo, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Ser conosco nesta manhã, nos dando vitória, nos guiando, nos fortalecendo e nos enchendo do teu poder. Ajuda-nos em tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a irmã Lene Abraão Carneiro. Ela diz que os parabéns para o evangelista Abraão Carneiro, da igreja em Manaus. O Senhor fez a ordenação dele em janeiro. Eita, Glória, foi isso mesmo.
estive lá em janeiro. Um abraço ao pastor presidente, um abraço ao irmão Abraão Carneiro. O irmão Abraão, que está aniversariando, né? Também um irmão lá que é advogado, que sempre esqueci o nome dele agora, o meu amigo, né? Mas esqueci aqui o nome. A irmã Júlia Nascimento, ela disse que está completando 40 anos hoje, fica esperando a oração. Eita, 40 anos. Também de idade aí, né? Ela é de Juazeiro, Bahia. Ela é o quê? De idade ou de casamento? De idade. De idade, né? Muito bem, né? E a irmã... Lábia fez... E a irmã Zana também disse que é aniversário da sobrinha dela, Daniela, e pede oração. Muito bem. A todos os aniversariantes, Deus abençoe. Salmo 91:16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A vida é boa, como está lá em Provérbios 3, quando o Senhor acrescenta aos nossos anos de vida paz, saúde e prosperidade. Então, a todos os aniversariantes, que Deus conceda paz, que os sonhos e desejos sejam realizados segundo o querer de Deus. Parabéns para você. Rogamos em favor dos teus filhos, que completam mais um ano de vida, e que, ó Deus, todos sejam abençoados em Ti, que a vida deles, os sonhos, sejam concretizados segundo o Teu querer e a Tua vontade santa e eterna. Ajude teus filhos, abençoa, prospera, dá graça, dá paz, dá saúde perfeita, guardando-os debaixo da Tua proteção. Ser com eles, ser conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.